eletromaníacos! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, porque está começando agora... Eletrizando, com Enio de Souza. Tá começando agora o nosso Eletrizando de hoje. E o Eletrizando, você já sabe, começa com o apoio cultural de MN Eventos. Festa, casamento, formatura, www.mneventos.com.br. E a gente tem o apoio também da Rádio Mundial FM Uberaba, a melhor rádio da internet do Brasil. www.radiomundialfmuberaba.com.br. Dá para acompanhar a programação da Mundial através do aplicativo que você vai baixar na loja de aplicativos do seu celular. Eletrizando começa com produção de Nicole Mandati, vinhetas e design gráfico de Vinícius Ribeiro e locução de Adilson Silva. No Eletrizando de hoje, eu vou contar para vocês do Teorema de Norton. Mas, antes que eu diga qualquer coisa sobre o Teorema de Norton, eu vou chamar o nosso locutor Adilson Silva, que vai fazer uma rápida introdução sobre quem foi Norton e o seu teorema. Adilson, fala aí. Edward Norton foi um engenheiro americano que ficou mundialmente conhecido por lançar em 1926 um teorema no qual propunha que qualquer circuito elétrico linear poderia ser resumido a um circuito simples, formado apenas por uma fonte de corrente e uma resistência equivalente associadas em paralelo. Simultaneamente, na Alemanha, Hans Mayer propôs algo semelhante, e por essa razão o teorema é conhecido também por Teorema de Norton-Mayer. Muito bem, eletromaníacos. Agora que o Adilson Silva já nos contou um pouquinho sobre Norton, vamos conhecer o teorema. O teorema de Norton ele é muito similar ao teorema de Thevenin, né? E para adotá-lo, para utilizá-lo, a gente precisa obedecer algumas regras. A primeira dessas regras, anota aí, retirar o resistor RL. Retirei o resistor RL. Vou deixar ele guardado aqui, tá? Guarda ele aqui, resistor RL. Feito isso, surgiu aqui os bipolos A e B. E aí vem a segunda regra, fechar o local onde estava o resistor RL, o resistor de carga, o resistor que vai ser analisado. Fechei. Terceira regra. A terceira regra diz o seguinte, calcular a corrente que vai circular onde existiu o resistor de carga. Calcular a corrente de Norton. Essa corrente que vai circular onde existiu o resistor de carga, eu chamo de corrente de Norton. Depois que eu tiver calculado a corrente de Norton, eu venho aqui e guardo ela aqui também. Tá? IN. E finalmente, a última das regras é abrir o circuito e calcular, quando eu abro aqui essa corrente some, abri a corrente sumiu, cessei a circulação de corrente, e a partir daqui eu vou calcular a resistência de Norton. Para tanto, para calcular a resistência de Norton é a resistência que eu vejo daqui para dentro do circuito. Para fazer esse cálculo eu preciso tirar todas as fontes de alimentação do circuito, obedecendo a regra que diz que se é fonte de tensão eu fecho, se é fonte de corrente eu deixo aberta. A partir daqui, agora, eu olho e vejo como as outras resistências estão ligadas no meu circuito. Vendo dessa ótica, eu calculo a resistência de Norton. E coloco aqui, junto com o que eu tinha guardado. Resistência de Norton. Agora que eu tenho
a corrente de Norton, a resistência de Norton e a resistência de carga, o que eu faço? Eu associo todas elas em paralelo. Ó. E aí sim, eu posso calcular as correntes no resistor de carga, a tensão no resistor de carga, a potência, eu posso calcular qualquer grandeza que eu queira sobre o resistor de carga. Mas isso a gente visualiza melhor fazendo uma resolução. Agora é hora da resolução. E essa é a hora da resolução. Agora é a hora da resolução. Vamos lá resolver esse circuito aqui. Ó. Esse circuito aqui tem uma fonte de 80 volts, com um resistor R1 de 60 ohms em série com ela, e essa combinação em paralelo com um R2 de 20 ohms e um RL de 45 ohms. Você que assistiu a nossa aula de Thevenin, a aula passada, você vai lembrar que esse circuito aqui é o mesmo circuito utilizado no exemplo de Thevenin, na resolução de Thevenin. E a ideia é essa, é mostrar como os métodos são muito parecidos. Acompanhe comigo aqui, ó. Eu vou retirar o resistor RL. Retirei. Como eu disse, retira e guarda aqui no cantinho, ó. Vamos guardar aqui, resistor RL. 45 ohms. Segundo passo, lembram? Fecha o local. Ó, aqui formaram os bipolos A e B. E eu vou fechar o local onde ele estava. Vou calcular aqui agora a minha corrente de Norton. Certo? Vamos voltar para o circuito. Agora funcionando assim, sem o resistor de carga e com o local onde ele estava fechado, o que eu tenho aqui? Ó? Essa fonte está em série com R1, ela manda circular uma corrente total aqui, tá? E essa corrente total, o que ela faz? Essa corrente total aqui, ó, quando ela chega aqui, ela observa que em R2 ela tem 20 ohms e no ramo de cá, nos bipolos A e B, ela tem um curto-circuito. Então o que ela faz? Ela não passa nenhuma corrente aqui, ó, e essa corrente total aqui, ó, vai ser a própria corrente de Norton. Então, esse elemento aqui, ó, é como se ele não tivesse no circuito. A minha corrente de Norton será dada pela tensão total dividida por R1, já que o curto-circuito onde existe RL tira o resistor R2. O curto-circuito ele tem essa característica, né? Ele tira tudo que está em paralelo com ele. Então a minha corrente de Norton será dada por 80 volts da fonte, dividido por 60 ohms de R1, a minha corrente de Norton será igual a 1,333 ampere. 1 ampere, 333 miliampere. 1,333 ampere. Vou fazer o seguinte, vou guardar a minha corrente de Norton, IN igual a 1,333 ampere. Vou guardar ela aqui. Deixa ela guardadinha aqui, porque eu preciso fazer mais um cálculo. Eu preciso agora, ó, vou apagar aqui a corrente de Norton, eu preciso agora abrir o circuito aqui, tá? Já calculei essa corrente, ela já não me interessa mais, tá? Por quê? Eu vou abrir o circuito de novo, porque eu preciso agora calcular a resistência equivalente de Norton. Então a resistência de Norton, para ser calculada, me obriga a tirar todas as fontes, seguindo aquela regra, mais uma vez, para ficar bem fixado. Se é fonte de tensão, eu fecho. Se é fonte de corrente, eu deixo aberto. E olha aqui, ó. A partir daqui, ó, tô olhando aqui, vou fazer até um olhinho aqui, ó. Tô olhando aqui para dentro, né? Como é que eu estou enxergando a resistência desse circuito? Eu estou vendo, ó, a minha resistência de Norton será dada por R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então a minha resistência de Norton é igual
a 60, que R1 vale 60, vezes 20, dividido por 60 mais 20. Então, eu tenho 1.200 dividido por 80, eu tenho que a minha resistência de Norton vale 15 ohms, certo? Vou pegar essa resistência de Norton que eu acabei de calcular, ó, e vou guardar aqui, resistência de Norton, 15 ohms. Tá guardadinha as três aí, correto? Muito bem. Feito isso, eu posso calcular as correntes verdadeiras em RL. As correntes que circulam, a corrente que circula em RL, a tensão que existe em RL. Para isso, o que eu faço? Eu pego a corrente de Norton, que eu tinha guardado aqui, o resistor de Norton que eu tinha guardado aqui, e o resistor de carga que eu tinha guardado aqui, e associo todos em paralelo. Associo todos eles em paralelo. Aí, ó, eu tenho esse circuito assim, a corrente de Norton, a fonte de corrente de Norton, em paralelo com o resistor de Norton, em paralelo com o resistor RL. E a partir daqui, ó, nesse circuito equivalente de Norton, eu posso calcular, por exemplo, ó, IRL, corrente do resistor de carga. Essa corrente de Norton vai chegar aqui, ó. Quando ela chegar aqui, uma parte dela vai passar sobre a resistência de Norton e outra parte, que é a parte que me interessa, ó, vai passar no resistor de carga. Como é que eu calculo isso aqui? Vamos fazer um divisor de corrente. IRL. Se eu quero a corrente em RL, eu pego a resistência do ramo oposto, resistência de Norton, dividido pela soma das duas, resistência de Norton mais resistência de carga, vezes a corrente que vai ser dividida, que é a corrente de Norton. Corrente de Norton. Então, o meu IRL aqui, ó, minha corrente no resistor de carga, será 15 dividido por 15 mais 45 vezes 1,33 ampere. Então, a minha corrente de carga será 15 sobre 60 vezes 1,33. A minha corrente no resistor de carga, ó, corrente no resistor de carga, será igual a 0,333 ampere. Ou, né, também conhecido por 333 miliampere. Tá ok? Um quarto, né? Um quarto de um terço de 1,33, 0,33 ampere. Essa é a minha corrente verdadeira no resistor de carga. 0,333 ampere. E qual que é a minha queda de tensão no resistor de carga? Queda de tensão no resistor de carga é a corrente no resistor de carga vezes o valor de resistência dele. A tensão no resistor de carga será 0,333 vezes 45. Tá ok? Então a tensão no resistor de carga é 1/3 de 45. No resistor de carga, no circuito original, a queda de tensão é de 15 volts. Está resolvido o circuito pelo método de Norton. Se liga na Eletrodica. Muito bem, e essa é a nossa Eletrodica de hoje. A Eletrodica é aquela dica assim, ó, para te servir às vezes num concurso, numa seleção. É aquela dica assim que muitas vezes não está escrita no livro, nos livros, na bibliografia, mas é bom você saber. Observe, quando eu comparo Norton com Thevenin, eu vejo uma relação muito próxima. Os teoremas são muito parecidos. Em essência, o que diferencia
Thevenin de Norton é que enquanto Thevenin trabalhava com uma tensão para os cálculos das grandezas que você queria, Norton trabalhava com foco na corrente. Mas, em essência, o método é o mesmo. E aí vem a nossa eletrodica. Tá? Você vai guardar aí que a tensão de Thevenin é sempre, quando comparada com Norton, a corrente de Norton vezes a resistência de Norton. Tá ok? Corrente de Norton vezes resistência de Norton me dá a tensão de Thevenin. Essa é a nossa eletrodica de hoje. Mas você vai levar uma eletrodica de brinde. Então, hoje a eletrodica é 2 em 1. Tá? Uma outra coisa importante quando a gente fala de Norton e Thevenin é saber que a resistência de Thevenin é sempre igual à resistência de Norton. A resistência de Thevenin e a resistência de Norton são exatamente a mesma resistência. Essa foi a nossa eletrodica 2 em 1 de hoje. Ai, que pena, tudo que é bom dura pouco, né? Essa aula estava tão interessante, tão gostosa. Eu gosto muito, particularmente eu gosto muito do Teorema de Norton. Eu gosto muito de fazer essa aula. Eu adorei fazer e espero que você também tenha gostado. Eu conto em encontrar você na próxima videoaula, no próximo Eletrizando. Inscreva-se! Se você gostou desta videoaula, deixe seu like e não esqueça de ativar as nossas notificações.